benvenuti a un altro video del canale Corso Parliamo. Esse vídeo, ele mora no meu coração, tá? E eu vou explicar por quê. Essa é aquela dúvida que os estudantes que estão se aventurando pelo italiano mais têm e que eu adoro explicar, porque depois que o aluno aprende isso, ele se sente muito mais confiante na hora de falar italiano. Mas antes de eu começar a falar e você sair desta aula sabendo como utilizar de uma vez por todas esses verbos, eu vou pedir para que rode a vinheta. É isso mesmo, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre esses dois verbos muito especiais do italiano, mas que requerem muito cuidado na hora da gente utilizar. Eu estou falando do verbo avere e do c'è e do ci sono. Se vocês soubessem quantas dúvidas eu recebo por dia em relação a esses dois verbos, Maria Rita, eu nunca sei como utilizar, mas o que realmente significa? Então hoje eu vim esclarecer isso, tá? Eu quero que você saia desse vídeo tendo mais segurança para se comunicar e para ter uma conversa em italiano, sem travar ou se sentir inseguro de saber se aquilo que você está falando está realmente certo. Mas vamos lá, primeiro a gente tem que entender por que causa tanta dúvida. Esses dois verbos, quando a gente traduz para o português, eles podem ter uma mesma tradução, equivalente ao verbo ter. Só que no italiano a gente vai ver que o verbo ter nem sempre pode ser traduzido pelo verbo avere. E por que isso ocorre? Isso acontece pelo fato que em português, quando a gente utiliza o verbo ter, em diferentes situações a gente não percebe que o significado dele muda. Eu gosto muito da frase: o meu amigo tem um carro amarelo. E na minha cidade tem muitas igrejas. Veja, nessas duas frases eu usei o mesmo verbo ter. Ok, Maria Rita, então se eu sei que o verbo avere é o verbo ter no italiano, é só eu traduzir. Bem, só que não. Porque essas duas frases, o sentido do verbo é diferente. Sim, no português, o verbo pode dar duas ideias diferentes. E aí, quando a gente vai trazer para o italiano, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não pode um verbo expressar dois significados diferentes, tá? Isso não vai acontecer aqui. Então vamos lá, vamos pegar a primeira frase. Meu amigo tem um carro amarelo. Bom, quando eu falo que o meu amigo tem um carro amarelo, eu estou dando a propriedade daquele carro para o meu amigo, tá? Então é de posse dele. Toda vez que em italiano eu tiver uma relação de posse na frase, o verbo que eu vou utilizar é o verbo avere. Já sei, você não sabe de qual verbo eu tô falando. Não se preocupe, eu vou conjugar junto com você o verbo avere, tá? O verbo avere conjugado no presente fica io ho, tu hai, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete e loro hanno. Então essa é a carinha do verbo, tá? Que significa em português ter. Mas é um ter muito restrito, ao sentido do quê? Ao sentido de posse. Então na frase ele tem um carro amarelo, eu tenho uma relação de posse, porque a propriedade daquele carro é do meu amigo. Como que eu posso traduzir esta frase para o italiano? Lui ha una macchina gialla. Ou il mio amico ha una macchina gialla. Então veja, a gente utilizou o verbo avere. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando eu falo que eu tenho 22 anos. Io ho 22 anni. Veja, aqui eu estou falando da minha idade.
é uma relação de posse, é a minha idade. Então, se tem uma relação de posse, a gente vai utilizar em italiano o avere. Agora, quando a gente tem a segunda frase que eu comentei com vocês, na minha cidade tem muitas igrejas, veja, nessa frase eu não tenho uma relação de posse. Eu não estou falando que as igrejas são da cidade. Eu estou somente dizendo que na minha cidade existem muitas igrejas. Viu como o significado do verbo mudou? Então, se mudou, no italiano a gente vai precisar de um outro verbo para expressar esse significado. E aí que entra o c'è e o ci sono. O c'è a gente usa sempre para algo no singular e o ci sono sempre para algo no plural. Então, na frase "na minha cidade tem muitas igrejas", como que eu poderia traduzir em italiano? Nella mia città ci sono molte chiese. Ci sono porque são muitas igrejas. Então, avere sempre no sentido de posse e o c'è ou ci sono sempre no sentido de existência. Você acha que acabou por aí? Não. Agora pega o caderno que vai vir uma dica sensacional que você nunca mais vai esquecer como e quando utilizar esses dois verbos. Essa é uma dica que ajuda muito o aluno perder a insegurança na hora de utilizar. Vamos lá! A dica que eu quero trazer para vocês hoje é a seguinte. Toda vez que a gente bater aquela dúvida, qual verbo eu vou utilizar? Eu vou pedir que vocês façam a seguinte coisa. Vocês vão pegar a frase e vão substituir por dois verbos. O verbo possuir e o verbo existir. Toda vez que na frase couber o verbo possuir, pontinho para o verbo avere. Então a gente sabe que aquela frase em italiano vai ter que ser traduzida com o verbo avere. Agora, se você colocou o verbo possuir e não deu certo, você vai tentar com o verbo existir. E se couber, a gente sabe que vai ter que utilizar ou c'è ou ci sono. Maria Rita, deixa as coisas mais claras. Vamos lá então no exemplo? A seguinte frase. Em Roma tem muitos monumentos importantes para a Itália. Bom, nessa frase a gente vai trocar o tem por o verbo possuir. Em Roma possui muitos monumentos importantes para a Itália. A frase ficou um pouco estranha, né? É porque nessa frase o verbo ter não tem sentido de possuir. Se não tem sentido de possuir, vai ser de existir. Então vamos substituir? Em Roma existem muitos monumentos importantes para a Itália. Opa! A gente descobriu que o verbo ter aqui tem o sentido de existir. Então a gente já sabe que quando for passar esta frase para o italiano, o verbo que vai precisar estar nela é o c'è ou o ci sono. Vamos ver como fica a frase em italiano? A Roma ci sono diversi monumenti importanti per l'Italia. Utilizamos o ci sono porque são monumentos. Tá legal? Agora, quando eu falo assim, eu tenho um irmão que se chama Antonino. Bom, nessa frase, vamos trocar o ter pelo verbo possuir? Eu possuo um irmão que se chama Antonino. Opa! Ponto para o verbo avere. É justamente ele que a gente vai utilizar em italiano. Io ho un fratello che si chiama Antonino. E aí, ficou bem mais fácil, né? Entender quando utilizar esses dois verbos. Mas não acaba por aí. Eu quero trazer mais uma dica que ajuda muito. Temos algumas frases que podem ser dúbias. Como assim? Quando eu falo que a minha casa tem 2 banheiros.
E na minha casa tem 2 banheiros. Veja, aparentemente essas duas frases elas são muito parecidas. Só que o verbo ter vai ter um sentido diferente. Isso acontece só por um pequeno detalhe. O detalhe da preposição na, da palavra, né? Antes da palavra casa. E toda vez que eu tenho essa preposição em italiano, o verbo que eu vou ter que utilizar é o c'è ou o ci sono. E por que isso? Porque sempre vai ter um sentido de existência. Tá, Maria Rita, mas em italiano não existe na nem em. Exatamente. A tradução dessas preposições em italiano, eu vou deixar aqui, ó. Pode ser dada pela preposição in e as suas articulações. Toda vez que a gente achar alguma dessas preposições articuladas, a gente sabe, tem que acender uma luzinha, que o verbo que a gente vai utilizar é o c'è ou ci sono. Então, por exemplo, quando eu falo que a minha casa tem 2 banheiros, vamos trocar pelo verbo possuir? A minha casa possui 2 banheiros, ok? Então, em italiano, la mia casa ha 2 bagni. Agora, na minha casa tem 2 banheiros, eu posso trocar por existir. Na minha casa existem 2 banheiros. Então, nella mia casa ci sono 2 bagni. Gostaram da explicação? Saíram daqui mais leves, sabendo utilizar esses 2 verbos com confiança e destravando o seu italiano? Se você gostou deste vídeo, se ele te ajudou, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like aqui embaixo e ativar os sininhos para receber todas as atualizações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo em um próximo vídeo.